Agora, meu querido chat, vamos assistir um YouTubezinho? Vamos de Eurofute? A pior temporada de cada clube no século. Venha comigo, meu querido chat. Mesmo que você seja um clube grande, nada é garantido. Você pode ter mais dinheiro que os outros, mais torcida, mais tradição, mas se o time não mostrar dentro de campo, amigo, as coisas complicam. Tanto é que diversos clubes gigantes aí acabam tendo temporadas horríveis. E hoje a gente separou 10 clubes relevantes no futebol atual, fortes, pra falar da pior temporada de cada um nesse século 21. E a gente abre a lista com o PSG na temporada 2006-2007. Um clube que, pra quem vê hoje, né, cheio da grana, fazendo contratações bombásticas, ganhando praticamente tudo lá na França, fica difícil imaginar que antes do investimento, às vezes o Paris passava por poucas e boas. O PSG, se eu não me engano, ficou papo de 19 anos sem ganhar o campeonato francês. Acho que é isso. E aí, quando o Ibra chegou lá, que voltou a ganhar e tal. E na temporada 2006-2007 foi assim. Ainda sem a grana do Qatar, o PSG se encontrava numa situação difícil. A equipe foi afundando na tabela da Ligue 1 até entrar na zona de rebaixamento. Chegou a ser o penúltimo colocado, faltando apenas 9 rodadas para acabar o campeonato. Durante a má fase, houve uma troca de Claramente culpa do Neymar. Claramente. treinador, a equipe conseguiu reagir e terminou a Ligue 1 daquela edição em 15º lugar, ficando 9 pontos acima da zona de rebaixamento e se safando ali do descenso, né? Mas nessa temporada os caras ainda tiveram algumas Isso aqui é o Galhardo? É o Galhardo, caramba. Sabe o que é olhar a pessoa e falar, quem que é esse? É o Galhardo, treinador do River. derrotas humilhantes para times muito pequenos. Perderam pro Valenciennes em casa, com um a mais em campo. Tomaram taca do pequeno Sedan e também do Auxerre. Isso no campeonato francês, né? Nas Copas, o desempenho também foi péssimo. Na Copa da França, o PSG Pô, que patrocínio bonito, hein? Caraca, pitch, gigantesco. caiu nas quartas de final pro Sochaux. Na Supercopa, tomou gol do Benzema e foi vice pro Lyon nos pênaltis. E o Lyon também foi carrasco dos caras na Copa da Liga, vencendo o PSG por 2 a 1 nas Perderam oitavas. tudo, basicamente. E pra encerrar a temporada com chave de lama, ainda teve a eliminação pro Benfica na Copa da Davi UEFA, Luiz. perdendo o jogo de volta no finalzinho, depois de ter vencido na ida. Não brigou por título nenhum e ainda só foi se safar do rebaixamento no finalzinho do campeonato. Sem dúvidas um passado sofrido, mas que assim, o torcedor do Paris hoje, né, pode ficar tranquilo que nunca mais vai ver isso aí acontecer. Cara, deve ser meio sem graça torcer pra um PSG da vida, né? Porque, tipo assim, o campeonato nacional você tem quase que certeza que você vai ganhar, só que a Champions você tem quase que certeza que não vai. Então você briga, nunca ganha. Em contraponto, o campeonato nacional, você sabe que você vai ganhar meio fácil. Na pior das hipóteses, você fica em segundo. Nossa, que emoção, hein? Caramba. Falando em rebaixamento, a gente vai pra outro clube que dá pra chamar de grande hoje, mas que no começo dos anos 2000 ali tinha um patamar completamente diferente, que é o Manchester City. A gente volta lá pra temporada 2000-2001, a última vez que eles foram rebaixados no campeonato inglês. Ainda sem a grana dos Emirados Árabes e vindo de uma sequência terrível que incluiu, por exemplo, um rebaixamento pra terceira divisão nos anos anteriores. O City foi o 18º colocado naquela Premier League com algumas estatísticas absurdamente horrendas. Foi o segundo time que menos venceu, o segundo que mais perdeu, a segunda defesa mais vazada. E o pior, naquela época tinha um panorama assim na cidade de Manchester. O lado azul ficava azul de tanto choro, né? Enquanto o lado vermelho comemorava. E nessa temporada 2000-2001 foi exatamente assim, né? O City rebaixado. Pai do Haaland, tá? Pra quem não tá ligado. Alf Haaland. Pai do Erling. E o United campeão. Essa foi a realidade do Manchester City por décadas e mais décadas. Na Copa da Liga caiu nas quartas pro Ipswich Town e na Copa da Inglaterra nas oitavas tomaram um cacete do Liverpool por 4 a 2. Agora, um negócio muito interessante sobre esse City aí horrendo é que eles tinham 2 jogadores muito conhecidos, né? Primeiro o George Weah, Bola de ouro. Aham, lá. bola de ouro, que nessa época aí já era veterano e fez algumas partidas pelo time, e o Alf Inge Haaland, pai do Haaland. Então, se a gente fosse fazer um paralelo com os dias de hoje, seria pegar um time que de vez em quando cai, por exemplo, o Burnley, e aí esse time é comprado, né? Daqui 15 anos o Burnley é uma potência, e tu pega um jogador comum do Burnley de hoje, tipo aquele Sander Berge, meio campista, ele tem um filho e lá em 2040 esse cara é um dos melhores jogadores do mundo, sacou? Jogando pelo um Burnley. E assim, quando o Vasco foi vendido pra 777, a ideia na cabeça do torcedor que tava empolgado era isso aí, pô. A gente vai sair dessa situação de quebrado, igual o City tava, e pô, vamos dominar
ganhar tudo nesse país. Bosta nenhuma. Burnley que ganha tudo. O futuro a gente não sabe, é impossível prever. Lá no comecinho dos anos 2000, alguém achava que o City ia ser a força que é hoje? E tem mais, nessa época de 2000, 2001, o Haalandinho teria aceitado jogar no Citão? Nem mas ferrando. eu duvido e eu dó. E se o City caiu dentro das 4 linhas, o próximo item da lista é a Juventus, que foi rebaixada, mas fora de campo. Foi na temporada 2005-2006, quando a Juventus foi impecável na Série A, perdendo apenas uma partida e terminando a temporada com o que seria o bicampeonato consecutivo. Só que enquanto a velha senhora comemorava o título ali, né, foram descobertas ligações entre o diretor da equipe, Luciano Modi, com membros do corpo de arbitragem italiana. E nas investigações foi confirmado que o Modi tinha o poder de escolher os árbitros dos jogos da Juventus. Isso aí, de forma muito reduzida, foi o que até hoje é o maior escândalo de arbitragem da história do futebol italiano, o Calciopoli. E como punição, a Juventus não só perdeu o título da temporada anterior, 2004-2005, como pela temporada 2005-2006 não só tiraram o título deles, como eles também foram rebaixados para a segunda divisão. E detalhe, Pessoal no chat, ó o Flamengo aí. começando a disputa da Série B com menos 9 pontos. E é bem verdade que Foi o Cruzeiro, não foi recentemente, que começou também com pontuação negativa? nessa temporada 5-6 aí, a Juve também foi vice da Supercopa da Itália e caiu na Copa da Itália na Champions. Mas em termos de desempenho esportivo, com essa campanha muito boa no Italianão, não dá nem pra dizer que foi a pior campanha do século, né? Até porque aquele time tinha nomes assim fantásticos. Buffon no gol, Cannavaro e Thuram na zaga, Nedved, Del Piero e Ibrahimovic do meio pra frente, fora o Capello como técnico. Então era um timaço, mas os escândalos fora de campo e o consequente rebaixamento deixaram uma marca vergonhosa na grande história aí da velha senhora, e por isso a gente escolheu aqui como a pior temporada deles no século. E se em clubes como a Juve, por exemplo, dá pra discutir qual que foi a pior temporada, chegando no Ajax meio que não tem discussão. A pior temporada deles é, sem dúvidas, a de 2023-24. O colosso holandês veio para a temporada com o Maurice Stijn, um técnico razoavelmente desconhecido, e foi tudo dando errado. O Ajax entrou na zona de rebaixamento da Eredivisie na 8ª rodada, demitiu o treinador, sem técnico foi jogar contra o PSV e tomou uma lapada de 5-2 que deixou o time... Ah, mas aí é muito raro de acontecer. Em que outro lugar do mundo, que time que, tipo assim, troca de técnico e aí o técnico estreia em um clássico e perde goleada? Eu nunca vi isso acontecer aqui no Brasil. Na lanterna do campeonato, Ajax na lanterna do campeonato holandês. Pô, isso aí não existe, cara. E tem mais, essa surra aí não foi a única. O Ajax foi saco de pancada dos rivais. Contra o Feyenoord, por exemplo, em 2 jogos na liga, o placar agregado foi de 10-0. Agregado, calma aí. Sem contar que num desses jogos, a torcida tacou sinalizadores no gramado, a partida foi interrompida com 3-0 e depois, quando jogaram o que faltava, ainda deu tempo do Feyenoord meter mais um e o Ajax perdeu de 4. Como se não bastasse o desempenho horroroso dentro de campo, ainda rolou uma crise administrativa no clube, com o CEO sendo afastado, o que também ajudou a gerar uma revolta da torcida com fortes protestos. Mas calma, se você achava que as coisas estavam ruins, é porque você não ficou sabendo ainda das eliminações vexatórias do Ajax na temporada. Na Liga Europa, caiu num grupo que tinha esses times aí. Pô, com todo respeito, dava pra passar, né? Por um ponto não foi o lanterna desse grupo. E a eliminação levou os caras pra Conference League. E lá, eles tomaram simplesmente 4 tapas na cara do Aston Villa nas 8ª de final. Mas calma, que o Ajax chegou no fundo do poço e continuou cavando. Na Copa da Holanda, o Ajax enfrentou um time amador, o USV Amador? Hércules, da 4ª divisão, e foi eliminado. Exatamente, o Hércules, que nem deveria estar jogando no futebol holandês, deveria estar no futebol grego, simplesmente eliminou o Ajax. Bem verdade que o time do Ajax acabou conseguindo se recuperar um pouquinho, né? E foi avançando no campeonato holandês ali, terminou em 5º. Mas ainda assim, 5º pro Ajax no campeonato holandês é bizonho. E se considerar todos esses fatores aí que eu falei, foi uma temporada tenebrosa e absolutamente vexatória pra esse que é um dos maiores clubes do planeta Terra, né? E se o assunto é humilhação, por que não falar do Aí eu acho que a gente vai no ano do 8-2, hein? Ou será que teve algum pior? Barcelona na temporada 19-20?
Nesse momento tem torcedor do Barcelona já pulando o vídeo pra frente. Naquela época, o Barcelona tinha feito alguns investimentos tenebrosos, algumas contratações que deram muito errado e acabou dependendo muito, mas muito mesmo do Messi para que as coisas não fossem completamente pro buraco. E se tem uma competição que serviu de amostra do tipo de humilhação que o Barcelona sofreria nessa temporada, foi a Supercopa da Espanha, quando eles caíram nas semifinais pro Atlético de Madrid. Esse Felipe aqui até aposentou. Eu assustei quando eu vi isso outro dia. Tá com só 35 anos, aposentou. E tomando uma virada no finalzinho com gol e passe pra gol dele, Álvaro Morata. Essa eliminação aí custou o cargo do técnico na época, né, o Ernesto Valverde, e pro lugar dele veio o Quique Setien, nossa. Quique Setien. E com apenas um mês no clube, o Quique já viu ali o seu time ser eliminado na Copa do Rei pro Atlético de Bilbao. Foi nas quartas de final, já foi daquele jeito, né, com um gostinho de humilhação, porque o gol saiu praticamente no último lance da partida. Já em La Liga, os blaugranas foram vice-campeões, ficando atrás do Real Madrid. A diferença terminou em apenas 5 pontos, mas ela engana muito, porque na verdade, o Barça praticamente em nenhum momento ameaçou realmente o Real Madrid, né? E a real é que o futebol jogado não inspirava nenhuma confiança. Só que sem dúvidas a pior humilhação, vergonha e derrota que o time teve naquela temporada e que marcou essa temporada pra sempre aí na A história desse clube foi na Liga dos Campeões. Num contexto de pandemia, com os jogos sendo realizados em Portugal de forma única, né, sem jogo o Super Agosto de volta, o Barça tomou uma sacolada de 8-2 do Bayern de Munique, sendo essa a pior derrota do Barcelona na Coutinho meteu 2 nesse dia. História da Liga dos Campeões e a pior derrota da carreira de Lionel Messi. Uma humilhação marcante que entrou para a história dessa competição e por que não para a história do futebol de clubes, né? Sim. É uma ferida daquelas que assim pode até sarar, mas deixa marcas. Por muito tempo isso aí vai ser sempre lembrado, né? E o detalhe, esse 8-2 veio com o Messi e Suárez em campo, beleza? O Barça teve outras temporadas no século que não foram tão boas, como em 2002, 2003, mas o que mais agravou essa, além do desempenho pífio dentro de campo e também das humilhações que sofreu, foi a grave crise financeira, com o clube atingindo ali 1 bilhão de euros em dívidas, e a crise administrativa que nesse momento já estava começando a borbulhar, e alguns meses depois aí dessa temporada acabou causando na renúncia do Bartomeu, né? Inclusive os estragos causados por esse homem e os seus asseclas nessa época aí continuam afetando o Barcelona até hoje. Inclusive, se você quiser lembrar tudo que aconteceu, a gente tem um vídeo só falando sobre essa destruição do Barcelona nas mãos do Bartomeu. A gente permanece na Península Ibérica para falar agora do Sporting, que na temporada 2012-2013 também teve uma época ali que acho que praticamente todo mundo considera como a pior da história do clube nesse século. E por que isso? A gente sabe que em terras lusitanas, num campeonato português normal, digamos assim, né, as primeiras 3 posições vão ficar entre Porto, Sporting e Benfica. Mas em 2012-13, os Leões conseguiram a façanha de terminar em 7º lugar a liga, simplesmente a pior colocação da história do clube no campeonato. Caraca, 7º é a pior da história. Tá igual o United, que ano passado, ou melhor, na temporada passada, terminou em 8º na Premier League, que foi tipo a pior campanha deles, tá ligado? Da história. Campeonato português. O mau momento dentro de campo também é explicado um pouco pelas trocas de técnicos, né? Eles tiveram 3 treinadores. Nossa! De campo também é explicado um pouco pelas trocas de técnicos, né? Eles tiveram 3. Nossa! Horroroso. Sapinto treinou o Vasco. Horroroso. 3 treinadores durante a temporada, 2 bem conhecidos. Ah lá. Horroroso. Nossa, ridículo. No Brasil, né, o Sapinto e o Gesualdo Ferreira, e mais um interino, ou seja, um carrossel de comandantes ali em que ninguém conseguia dar jeito na situação. E nas taças, o desempenho do Sporting também foi terrível. Na Liga Europa, eles foram lanternas de uma chave que tinha Genk, Basel e Videoton. Nossa. Pô, os caras ficaram atrás de um time que tem nome de programa da MTV, pô. E na taça da Liga, eles ficaram num grupo que tinha Rio Ave, Passos de Ferreira e Marítimo. Vasco da Gama. E não passaram. E pra completar, na Taça de Portugal, o Sporting conseguiu enfrentar o Moreirense, que terminou a Liga Portuguesa em penúltimo lugar e rebaixado, né? Mas perdeu e foi eliminado. E de virada ainda. Baita. É doideira como essa época aí foi absolutamente tenebrosa, só que é ainda mais doido que a gente olha esse elenco e na real tinham alguns bons nomes, tá? Rui Patrício,
Eric Dyer entrando numa lista de bons nomes. Não, mas é um jogador decente, pô. Marcos Rojo, o Arias, o Elias e o João Mário. Mas os meus amigos Mário? Que Mário? benfiquistas podem ficar tranquilos porque o Sport não foi o único clube de Lisboa a passar vergonha nesse século, não. O Benfica da temporada 2000-2001 não fica muito atrás. Nessa época, as Águias fizeram o que é pra muitos a pior temporada da sua história. Isso se deve a vários fatores, né? Começando pela Liga Portuguesa, onde o Benfica ficou na 6ª posição, a pior da história do clube. Já na Taça de Portugal, É um campeonato muito menos acirrado do que o brasileiro, né? Porque o brasileiro é bem comum você ganhar num ano e 4 anos pra frente você tá brigando contra o rebaixamento. eles foram goleados nas oitavas de final pro maior rival, o Porto, por 4-0, com um show do Alenichev, metendo 2 gols e um passe pra gol. Mas pelo menos na Copa da UEFA, a atual Liga Europa, o Benfica deu show de horrores. Foi uma eliminação vexatória ainda na primeira rodada, antes da fase de grupos, pro Halmstad da Suécia. Tá inventando nome, claramente isso aqui nem existe. Com todo respeito, até a pesquisa pra esse vídeo aqui, eu nem sabia que esse time existia, pô. Agora, vamos lá. Sabe o que é mais louco dessa temporada do Benfica? O que é seria? que 2 dos 3 técnicos que eles tiveram viraram absolutamente lendários. O Jupp Heynckes, que naquele momento até perdeu as estribeiras com a pressão de comandar o Benfica, e o ainda desconhecido José Mourinho, que pediu um voto de confiança no seu trabalho e não foi atendido pela direção. No final das contas, essa aí E que hoje em dia anda em baixa, mas tudo bem. foi a primeira vez em quase 50 anos que o Benfica não classificou para uma competição da UEFA. Eu sou o Pedro Silveira, você está no Eurofute, e se tu chegou até aqui é porque você tá gostando do vídeo, né? E se tá gostando, não esquece de deixar o like ali embaixo, ajuda muito a divulgar o nosso trabalho para mais gente, beleza? Muito obrigado. Agora imagina você ser o clube que mais gastou dinheiro na Premier League e no planeta Terra para no final da temporada Ei, Chelsea, Laia. ficar em 12º lugar. Esse foi o Chelsea da temporada 22-23. Sob nova direção, com a chegada ali do Todd Boehly, o Chelsea investiu apenas 630 milhões de euros em contratações. Cara, em efeito de comparação, em euro, o Cruzeiro, por exemplo, que foi um dos times que mais gastou esse ano aqui no Brasil, o Cruzeiro gastou 40 milhões de euros. Tipo assim, é um dos times que mais gastou. Acho que é o mais, se eu não me engano. 40 milhões. O Chelsea gastou 630, tá ligado? Inclusive pagando cerca de 120 milhões no Enzo Fernandes do Benfica. O torcedor geralmente sonha com uma janela assim, teu time fazendo um monte de contratações, supostamente melhorando o elenco, né? Mas o que parecia um sonho, no final das contas, virou um pesadelo. Essa foi aquela temporada em que eles demitem o Thomas Tuchel no comecinho, chamam Graham Potter, que vai de mal a pior, depois demitem Depois tem o Lampard também, não é? o Potter e acabam chamando pra tapar buraco simplesmente o Frank Lampard, que é um treinador medíocre. Foram ao todo 3 técnicos e mais um interino, e o resultado vocês já sabem. Começando pela Copa da Liga, quando eles foram eliminados na 3ª rodada pro City. Tudo Normal. bem, cair pro City atualmente é normal, né? Só que depois na Copa da Inglaterra, eles também são eliminados pro City. E dessa vez tomando uma lapada de 4-0, amigo. Nisso, a gente segue na Champions League, onde o Chelsea quase que por milagre conseguiu eliminar o Borussia Dortmund nas oitavas e passar pras quartas. Então foi uma campanha, se tu vê pelo resultado, até aceitável, porém eles enfrentam o Real Madrid e nem por um segundo conseguem mostrar como... Nossa, esse é o ano do Benzema, né? Esse é o ano que o Benzema tá, nossa, chutando pra fora e a bola vai no gol e entra. Competitividade, né? Perdem de 2-0 na ida, 2-0 na volta. A expectativa em cima daquele time era grande por causa do investimento, né? Mas a bagunça da gestão e dentro de campo fez com que os Blues terminassem a Premier League apenas em 12º. Atrás do Crystal Palace. Os caras gastou 630 milhões de euros e terminaram atrás do Crystal Palace. lugar, o que foi a pior posição do Chelsea desde que se tornou um clube rico. E lembrando, hein? Lembrando, nunca dá pra esquecer, depois de gastar mais de €500 milhão em reforços, uma incompetência pra entrar aí pros livros de história, né? Ninguém mais lê livro de história hoje em dia. Uma incompetência pra entrar aí pra Wikipédia, né? E por falar em alta expectativa e uma péssima realidade, a gente volta pra temporada 2003, Pô, Real Madrid teve ano ruim? 2004 pra Galáctico. falar do Real Madrid. Eles começam aquela campanha até que ok, vencendo a Supercopa da Espanha, que naquela época era disputada no começo da temporada, né? Mas dali pra frente tudo ficou pior. Na Copa do Rei, na Champions e em La Liga,
eles decepcionaram muito e por dois motivos. Um, porque eles são o Real Madrid, né, só isso já é o suficiente. Mas outro porque essa foi a primeira temporada oficialmente dos Galácticos todos juntos. Será que esse ano a gente não vai ter isso acontecendo de novo, não? Mbappé, Vini, Bellingham, Rodrigo e tal, e não ganhar nada, será? Que esse grupinho seleto de craques na época aí se completou com a chegada do Beckham em 2003. Então, além desse astro aí, eles tinham o Figo, o Zidane, o Ronaldo Fenômeno e por aí vai. Esperava-se que o Real Madrid pudesse ser um papa títulos, né? Mas não foi o que aconteceu. Na Copa do Rei, os merengues perderam a final pro Real Saragossa de virada por 3-2. E naquilo que talvez fosse o principal objetivo da temporada, a Champions League, veio também uma eliminação surpreendente e um pouco vexatória pro Mônaco, porque é aquela que vocês conhecem quando o Real Madrid toma gol tanto na ida quanto na volta do Fernando Morientes, que era jogador do Real, emprestado pro time do Principado. E mais, essa eliminação aí causou tanto estrago, né, que depois dela o Real Madrid ficou simplesmente 6 temporadas caindo toda a Santa Champions nas oitavas de final. Vocês têm noção que o Real Madrid já foi um time meio que, assim, claro que durante um certo período de tempo, mas foi meio que pipoqueiro em Champions? A gente agora se acostumou com esse time comendo o campeonato com arroz e feijão, mas, mano, 6 temporadas direto caindo nas oitavas. Loucura. E na La Liga, o Real Madrid Galáctico até começou bem, mas na reta final azedou de uma maneira incrível. Eles simplesmente... Acho que no ano seguinte é o que vem o Luxemburgo, não? Perderam 7 dos últimos 10 jogos do Campeonato Espanhol, tendo que se contentar com o 4º lugar, não só atrás do Barcelona, como também das surpresas Valência e Deportivo La Coruña. Caraca. E a gente fecha agora na mesma temporada, 2003-2004, para falar de outra equipe que viveu um inferno tanto dentro quanto fora de campo, que foi o Napoli. Naquela época, o clube estava muito mal das pernas, né? Então a queda na Copa da Itália, não conseguindo avançar num grupo fraquíssimo, até que a gente deixa de lado, porque o problema mesmo veio na Liga. O Napoli estava na Série B naquele momento e passou grande parte da temporada brigando para sair da zona de rebaixamento, para não cair para a Série C. Quando eles trocaram de treinador e conseguiram ter uma certa estabilidade, aí as coisas melhoraram e o Napoli terminou em 13º no campeonato, uma posição ainda muito longe do acesso, né? Mas até aí tudo bem. O problema é que o clube tinha dívidas ali de cerca de 70 milhões de euros na época e perdeu a licença para continuar no campeonato, declarando falência, quase fechando as portas e se salvou no finalzinho, mas no que foi possivelmente o pior ponto da história do clube, porque eles foram rebaixados administrativamente para a Série C. O Napoli só se manteve de pé ao ser comprado pelo empresário Aurélio De Laurentiis, que fez o clube renascer com outro nome, né? Napoli Soccer, que depois voltou pro nome mais conhecido, né? Società Sportiva Calcio Napoli. Ainda bem que o resto da história, a gente tem um vídeo aqui, por exemplo, só sobre o título italiano recente do Napoli, que foi maravilhoso. E ó, se somar os clubes relevantes das top 7 ligas que a gente cobre, dá coisa de uns 23, 24. Então a gente simplesmente não teria como fazer um vídeo falando de todos, tá? Por isso a gente tentou variar bastante, né? Muitas histórias distintas aí, de 6 ligas diferentes. Mas se vocês quiserem muito, a gente poderia fazer aí uma parte 2 com um detalhe. Tem clubes que mesmo a pior temporada do século ainda é bem decente, tá? É o caso do Porto, por exemplo. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like antes de sair. E também o do Real Madrid, que não é tão ruim assim, tá ligado? É que o Real Madrid é tão grande que terminar em quarto pra eles é tipo, nossa, horrível, nossa, que horroroso, terminou só em quarto. Mas, se o meu time termina em quarto, dado o contexto de hoje, eu tô até agradecendo a Deus, tá ligado? Eu não vou reclamar muita coisa, não.